Vamos falar de uma coisa que ninguém fala e que tá aí esfregando na cara de todo mundo, né? Esses caras usam cueca em cima da calça para destacar a virilidade deles, né? Então vamos esfregar essa virilidade e discutir ela aqui. Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimigos. Meu nome é Tavos Mata Machado e hoje a gente tá aqui com o Lucas Ed, do Melhores do Mundo. Grande prazer receber ele. Todo meu. Pra falar um pouquinho sobre o Luke Cage, tanto a série quanto o quadrinho. O Luke Cage é um personagem que eu gosto muito, assim, né? Nos quadrinhos, principalmente. Principalmente depois ali da fase do começo dos anos 2000 e etc, é a minha favorita. E aí quando eu fui ver a série, deu uma brochada. Assim, o clima do personagem mudou muito, ficou um negócio meio assim... Eu chamo de a síndrome do bom crioulo, sabe? Aquele cara que, eu fiz muita merda no passado e agora quero me redimir, sou um homem bom, que não era muito a pegada do quadrinho, né? A pegada do quadrinho tinha um Luke Cage tão orgulhoso de ser tão, né? E era o que eu gostava bastante. Então a série deu uma meio... ok, né? Eu sinto que a segunda temporada tentou dar uma retomada nesse Luke Cage tão dos quadrinhos um pouco, né? What's my name? Mas assim, pra quem nunca tinha ouvido falar do Luke Cage, conheceu ele de repente pela Netflix, né? Ele apareceu ali e tal. De onde que vem o Luke Cage, assim? Uma coisa que a gente não pode nunca criticar da Marvel, principalmente nos primeiros anos, é essa capacidade de perceber o movimento da época, perceber o que está acontecendo e converter isso na forma de quadrinhos. E quadrinhos muito pé no chão, assim, né? Porque, afinal de contas, estão fazendo quadrinhos super-herói, né? Então ali pelos anos 70, 60, 70, com os movimentos civis nos Estados Unidos, a Marvel vem com o Luke Cage, né? Que é um negro do Harlem. E aí eu escutei uma piada hoje espetacular. É o grande momento. Eu vim aqui só para contar essa piada. Que é a sacada de perceber que um homem negro, para sobreviver nas ruas daquele período, tinha que ser a prova de bala. Sabe? E aí tipo, você coloca um negro invulnerável, sem vergonha de ser negro, né? É claro, a DC também vai fazer isso quando ela apresenta o Jon Stewart do Lanterna Verde, do Arqueiro, né? Que é falar, esse personagem é negro, e ele é negro, e ele está satisfeito em ser negro, e a gente vai bancar com esse universo, né? A Marvel vai um pouco mais a fundo com isso, porque ela vai incorporar o Blaxploitation mesmo, né? Então ele não é só o negão do Harlem, ele é super sexy, ele tem as mulheres em volta dele, ele tem aquele clima de investigação urbana. Tem aquela camisa aberta, aquela camisa aberta, aquela coisa meio disco, né? Aquela corrente na cintura e etc. A Marvel vai abraçar isso com mais força. Que é uma pegada totalmente diferente do que vinha sendo feito, por exemplo, com o Pantera Negra, né? Que era uma coisa mais high-tech, o soberano, uma coisa meio pan-africanista também. Sim, futurista. Uma coisa bem pan-africanista, né? De uma África para se voltar. O Luke Cage não. O Luke Cage é um negro da diáspora, no ambiente da diáspora, que vai reinar nesse ambiente, né? Então, eu acho legal essa pegada sexy do Luke Cage no começo, sabe? Porque é da Blaxploitation, eu sou fissurado com a Blaxploitation, mas é muito legal essa jogada, assim, de um personagem que é o cara, né? Eu acho massa pensar nessa origem do Luke Cage, que eu sinto que em alguma medida as séries da Netflix, da Marvel, com os inúmeros problemas que a gente admite que elas têm, eu sinto que elas têm esse esforço consciente de performar na mídia série esse procedimento que a Marvel tenta performar nos quadrinhos, desses quadrinhos que você falou de pé no chão, né? De que eles têm uma ligação com a realidade. Coisa que faça sentido, né? Exatamente. Então, isso é legal, assim. Eu acho que, com todos os defeitos das séries da Netflix, essa sacada de perceber que isso sempre foi a identidade da Marvel, a identidade da Marvel lá na fase áurea da Marvel sempre foi isso. Fugir da lógica superdeuses da DC Comics e trazer um herói que se fosse você. Se alguma coisa... O Luke Cage é invulnerável, super sexy, camisa aberta ao meio, mas ele ainda precisa pagar aluguel. Né? Ele ainda precisa pagar as contas. O Homem-Aranha tem todas aquelas coisas, mas uma cagada dele, ele perdeu a figura paterna. Né? Que era um lance que a DC não tinha. Né? Não tem, não é a tônica do universo DC. O universo DC é um universo de deuses. A Marvel não. A Marvel é um eterno o que aconteceria se. O que aconteceria se você pudesse ficar invulnerável? O que aconteceria se você tivesse sido picado por uma radioativa e não morresse de câncer, mas desenvolvesse poderes? Né? Então, quando pega isso, e essa é a parte boa assim, da Netflix, eu acho que ainda não encaixou, mas
eles estão com isso no radar, que é trazer de novo pro chão. Então, na minha opinião, assim, isso funcionou perfeitamente na primeira temporada de Jessica Jones, por exemplo. Né? Discutir o lance da violência sexual contra a mulher, né? E etc. A metáfora de gaslighting que eles fazem na primeira temporada é sensacional. Né? E aí você tem um bom arranjo. Assim. Eu acho que a Netflix, geralmente o pessoal fala assim, a Netflix ainda está procurando o Demolidor 1 de novo, né? A primeira temporada do Demolidor. Pra mim, ela ainda tá procurando a primeira temporada de Jessica Jones. Que a coisa tá bem mais amarrada, assim. Demolidor é muito super-herói. E é legal pra caramba por causa disso. Mas Jessica Jones é muito Marvel. Eu acho que a segunda temporada de Luke Cage, ela vai ter um elemento que me chamou muita atenção, porque eles vão tentar fazer uma discussão um pouco mais a fundo, que vai além da discussão racial dentro da série, que é, embora eles façam de uma forma bem legal, ainda é a discussão óbvia quando a gente tá falando do Luke Cage, né? Ele foi criado pra ser isso, né? Que eles trazem uma discussão de gênero pra série, né? De uma forma muito diferente do que eles fizeram com Jessica Jones, assim. E que lida um pouco com algumas noções de construção de masculinidade. E que eu acho isso muito massa, porque, assim, o gênero super-herói, né? Desde da sua gênese, não dá pra gente negar, né? Ele é todo construído em torno de uma ideia de masculinidade, de virilidade, né? Homens fortes de colã, mulheres sexys com pouca roupa. Exatamente. E eu sinto que é um meio, as narrativas de super-herói, elas vêm avançando nas últimas décadas nessa discussão de gênero, no que diz respeito aos personagens mulheres. Mas os personagens homens continuam, em grande medida, performando os mesmos papéis e sendo os mesmos homens que eles sempre foram, talvez um pouco menos escrotos, mas ponto, né? E eu sinto que a segunda temporada, ela traz um elemento novo ao meio que desconstruir o Luke Cage como o grande homão da né? Assim, ele é, né? Os primeiros episódios da série te vendem que ele tirar o chapéu. Exatamente. E aí, principalmente na relação dele com a Claire e na relação dele com o pai dele, né? E que aí a gente começa a ter toda essa figura aí desse grande super-herói, desse homem viril, forte, bom moço, que ajuda os outros e tal, começando a ser desconstruído pra um cara violento, pra um cara que não lida bem que não sabe controlar a própria raiva, pra um cara que ameaça a companheira dele. Em algum momento ele vai esbarrar numa solução física para algum problema, né? Porque a gente foi socializado para isso, né? A saída é física. E eu acho muito doido você fazer isso com um super-herói, porque é isso, né? Se ele sai pra uma solução física com a companheira dele, ele mata ela. Sim. De uma vez, assim, ele não precisa de ficar esmurrando, não. E aí eu acho isso muito louco, porque alguns personagens, alguns super-heróis têm sempre uma grande dificuldade em roteirizá-los, que é a fraqueza, né? Então, por que é tão difícil, às vezes, você fazer um bom roteiro do Superman? Porque o Superman é Deus, né? E aí, como que você enfraquece Deus? De pensar na fraqueza. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma coisa que é talvez a Netflix ecoando a Marvel, assim, muito sem pensar, mas muito acertadamente, né? Trazer no Luke Cage um personagem negro, físico, para discutir masculinidade hegemônica nesse momento, é uma sacada muito boa, porque há poucos, sei lá, 2, 3 meses atrás, a gente teve o Terry Crews, um homem negro, machão e tal, falando que, olha, eu sofri com essa masculinidade que tá aí colocada, né? Eu precisei passar por um histórico de violência doméstica, do vício em pornografia, para agora conseguir me organizar um pouco e repensar esse lugar que eu ocupo, né? Tudo muito casadinho, assim, né? E obviamente a gente sabe que uma coisa não tá amarrada na outra. Não dava tempo. Mas é muito legal ver como é que essa discussão está ecoando. A gente sempre tem problemas quando a gente está discutindo grupos vulneráveis, que é pensar o grupo opressor, entre grandes aspas, o lugar que ele ocupa naquele esquema de opressão, né? Então, quando a gente está falando de gênero, homens prestarem atenção no papel que eles ocupam naquela dinâmica de opressão contra as mulheres. Quando a gente está falando de raça, qual que é o papel da branquitude nesse sistema opressor, né? Então, isso é muito lento, por razões até lógicas, né? Quem vai primeiro se preocupar com isso? Quem está sofrendo. Quem não está, quem está surfando a onda, vai gastar um pouquinho mais. Mas ainda assim, a gente pensar que a discussão sobre o lugar da masculinidade tóxica ou hegemônica, o que seja, nesses esquemas de opressão por gênero,
vir das populações negras é muito legal. Porque as populações de mulheres negras é que vem batendo nessa tecla, né? Vem falando da solidão da mulher negra, da violência que a mulher negra sofre. Então, você vê que foi uma fagulha que foi acendida sei lá quando, e agora ela chega onde ela devia chegar pra gente começar a discutir. Peraí, filho, como é que você é? Né? Como é que você se coloca? Eu concordo com tudo que você falou, assim, mas, ao mesmo tempo, você não acha que é um pouco delicado isso vir justamente do papel do homem negro? Porque ele também é o sujeito que foi colocado por séculos como a incorporação da violência do Ocidente, né? É um problema e não é. Primeiro porque a gente não pode usar isso para dizer, ok, então a gente não vai discutir a partir daqui porque a gente tem que começar a discutir de outro lugar. A gente tem que começar a discutir de algum lugar, né? E aí eu acho que a gente começa... Bem, estou pensando como se fosse um movimento social, né? E não uma série de TV. Mas que talvez a gente começar a discutir isso a partir do viés do homem negro, mesmo com toda essa carga de violência, que existe em alguma medida de fato, no sentido de que em alguma medida homens negros, né, têm aí problemas com violência, morrem mais, né? Morrem mais, claro. É factual isso, né? A gente começar a discutir por aí, de novo a gente está começando a discutir pelo ponto sensível, por onde essa discussão podia começar, sabe? Ela não vai, essa discussão da violência doméstica, ela não vai vir dos homens brancos de classe média. Não vai começar daí, né? Talvez comece, sei lá, vai que eu tô errado, né? Quem dera. Mas eu não sei. Me parece que começar... E aí, de novo, tô pensando aqui quando eu falo, de repente. Mas eu acho que começar lá no Luke Cage faz algum sentido, né? Começar na figura do homem negro. Sim, o homem negro é sempre discutido como um cara violento, como um cara que não consegue se controlar, porque ele tem uma instintividade selvagem, etc., tanto no sexo quanto na agressão. Ok, isso é problemático, né? Mas aí também, ao mesmo tempo, eu acho que a série tem uma sacadinha para dar uma atenuada nisso, que é trazer em paralelo a esse problema a discussão da questão da paternidade, trazendo o pai do... Porque discutir paternidade, a gente está discutindo masculinidade, é óbvio, né? Mas a gente precisa lembrar isso para algumas pessoas. E aí, então, na hora que você traz o problema do pai do Luke Cage de volta pra cena, que abandonou a família, abandonou o filho, etc., você diz, olha, o problema da masculinidade hegemônica, o problemático, ele é um problema de violência, mas não somente física. É um problema de violência também do abandono, também da falta de referência, né, da falta de alguém para se espelhar e etc. Então, assim, óbvio, não é o melhor arranjo, não é a melhor forma possível. Mas é uma forma de riscar o fósforo, de pôr a coisa pra andar. Eu sinto que existe também algum esforço da Netflix de tentar ampliar um pouco essa discussão com a segunda temporada de Punho de Ferro. Porque ela ecoa isso também, essa noção do super-herói forte, mas que não controla a própria raiva, que se coloca na frente dos outros, que tem um certo código de honra e que não se preocupe em atropelar o que precisar para sustentar aquilo e tal. Eu acho muito louco que a gente esteja discutindo masculinidade na cultura de massa. Acho muito doido. Porque não é um tema usual, não é um tema óbvio, né? Então, sei lá, o Luke Cage, o tema óbvio seria falar de raça. Punho de Ferro, talvez, de falar em violência, questão de classe, etc. Mas não, tipo, você subverte essa lógica. Vamos falar de uma coisa que ninguém fala e que tá aí esfregando na cara de todo mundo, né? Esses caras usam cueca em cima da calça para destacar a virilidade deles, né? Então vamos esfregar essa virilidade e discutir ela aqui. Então, total. Me surpreende, assim, me surpreende de maneira muito positiva. Eu só queria aproveitar essa discussão sobre esses tópicos que surgem, né? Especialmente essa discussão sobre masculinidade que surge na série da Netflix, para pensar um pouco sobre o que é essa ideia de usar de super-heróis para trazê-los pra terra, trazê-los pra perto e usá-los, né, às vezes como grandes metáforas pra gente compreender as contradições que a gente vive, né. Esse ano a gente tá passando por uma falsa polêmica, eu diria, que é o Comicsgate, né, que o próprio nome, enfim. Mas basicamente, né, uma série de principalmente consumidores de quadrinhos, tem um ou outro autor, mas em geral consumidores de quadrinhos, que fizeram uma lista negra de autores que estão usando quadrinhos para fazer propaganda política e estão sequestrando os quadrinhos para a agenda deles e não sei o que, parará.
E, enfim, embora seja uma discussão muito patética, ela tá com fôlego na gringa, né? Tipo assim, os roteiristas principalmente e tal. A indústria, né, tem se posicionado a respeito. E de fato, assim, a gente vê... Eu acho que eu diria principalmente a Marvel tem de fato tido um giro cada vez mais consciente, né? Em atualizar essas pautas, né? Então, se nos anos 80 ela tinha o Luke Cage, né? Agora a gente tem a nova Miss Marvel, que é uma menina muçulmana. A gente tem... Então, assim, a Marvel, ela não foge disso de forma alguma e tal. Só que agora as pessoas, né, estão achando, né, a grande retórica é vocês estão enfiando isso nos super-heróis, isso nunca teve antes, para de forçar a barra e tal. E eu fico pensando como que é louco essa galera falar isso, porque eu tenho a impressão que alguém que nunca leu um quadrinho de super-herói, tipo, na vida. Nunca leu. Tipo assim... leu. Eu fico pensando que a gente tem, assim, sei lá, duas saídas. Uma saída é pensar no quadrinho quanto indústria, assim, o quadrinho de super-herói quanto indústria. Lá na primeira, no mito fundador do quadrinho de super-herói, Action Comics, da estreia do Superman, a gente já tem uma discussão de um problema social, que é o Superman tentando evitar a execução de um preso que podia receber salvo-conduto, né? O Superman vai literalmente saculejar o governador para que ele interrompa a execução do cara, que vai fazer o Grant Morrison chamar o Superman de um herói proletário. Quando a gente sai desse universo, a gente vai ter, como a gente conversava antes, 2 garotos judeus do subúrbio, no período da Segunda Guerra, criando um homem muito maior que eles, que era também um estrangeiro. A fantasia, e aí a gente não precisa nem evocar Jung para falar dessas coisas, né? Mas a fantasia tem a função de dar corpo para problemas que a gente precisa resolver na vida real. Todos, né? Ah, mas o Batman não tem. Tem, caramba. O Batman tem uma discussão imensa sobre violência urbana, né? Tá lá, é o cerne do problema. Sobre loucura também, sobre loucura, né? Sobre normalidade, né? Porque a gente também esquece de falar de normalidade. O Charles Malton vai criar a Mulher Maravilha com objetivos deliberados de incentivar a figura feminina, de fazer propaganda de um novo tipo de comunidade que ele imaginava, né? Isso não muda. O problema que me incomoda é, primeiro, as pessoas não perceberem que isso é uma chave de leitura. Você pode consumir a série do Luke Cage sem dar bola para esses temas, esperando a próxima cena de porrada. Você pode ler o gibi assim. Então, primeiro lance. A mídia é uma mídia e ela vai veicular problemas que estão aí. Senão a gente não leria, né? Se ela só falasse de mundo cor-de-rosa e não falasse nada humano, de nenhum problema real, a gente não daria bola. E um outro ponto é, por que não, cara pálida? Se isso sempre teve aí, né? A gente sempre discutiu essas coisas. Eu fico pensando que, assim, você não abordar questões reais, de um modo geral, assim, lato sensu, é só um roteiro pobre. É só um roteiro que não diz nada. Não diz nada, né? Você vai gastar 2 dias e você já esqueceu. Né? Se a gente for puxar da memória grandes histórias pra mim, pra você, provavelmente vão ser histórias que tiraram a gente do lugar, que a gente falou assim, pô, mas eu fiquei pensando naquele negócio e tal. Sabe, é impossível falar isso, por exemplo, não pensar em Reino do Amanhã e pensar em toda aquela discussão sobre, e aí, se a gente ir poder sem controle, né? E se todo mundo puder fazer as coisas com as próprias mãos, onde é que a gente vai chegar? Né? Luke Cage no ar tá ali atrás, né? Qual que é o poder do mito numa comunidade? Né? De se dizer algo. O que isso pode mobilizar? Sempre tem um subtexto. Se a gente tirar as boas histórias com subtexto, a gente vai lembrar das histórias que a gente lia quando era criança, quando a gente não sacava o subtexto. Né? Se a gente voltar a elas, a gente vai ver o subtexto e vai falar assim, cara, é melhor do que quando eu li. Bom, pessoal, essa discussão, ela é infinita, né? Eu acho que ela existe desde que existem quadrinhos. Eu gostaria que ela não fosse infinita, tivesse pra acabar, mas não tá. Não tão cedo assim. E como de costume, a gente vai continuar conversando sobre ela aqui nos comentários. Pra quem já tá aqui mais tempo no canal, deve ter visto que a gente tá agora com 2 câmeras, né? Estamos estreando nossa nova tecnologia aqui, que a gente só conseguiu por causa da nossa campanha do Catarse, né? Foi uma das metas da nossa campanha, a gente conseguiu. E aí a nossa próxima meta no Catarse é a de reformar esse cenário aqui que vocês estão vendo aqui atrás. E vai ser uma reforma muito especial, porque o Léo vai fazer uma coisa do Léo aqui atrás. E a gente vai fazer uma live de tudo que a gente vai estar fazendo aqui no dia. Vai ser uma live provavelmente de várias horas do Léo fazendo as loucuras dele aqui. A gente vai chamar a Fê pra tocar. Quem assistiu a nossa última live viu como que é, assim. E nesse momento faltam R$38 pra gente bater essa próxima meta. Então a gente convida você pra entrar lá no link e conhecer a nossa campanha.
No mais, Lucas, muitíssimo obrigado pela sua presença. Prazer. Foi ótimo poder te ter aqui. Tô lá no Melhores do Mundo, né? Melhores do Mundo, www.melhoresdomundo.net. E lá no Twitter eu ainda tô, porque eu preciso de um lugar pra reclamar da vida. É Lucas_Ed. Então, um beijo no coração e até mais.